Antes de começar o vídeo, eu vou explicar que o formato da entrega que o nosso grupo escolheu foi que, ao invés de fazer um estudo comparativo entre vários sistemas operacionais, cada um de nós vamos fazer um estudo aprofundado do gerenciamento de processos de um sistema operacional só, e entregar os vídeos separadamente utilizando a mesma planilha com os resultados da pesquisa. Olá, meu nome é Ramon Jorge, esse é o vídeo da apresentação de disciplina de sistemas operacionais e eu vou falar sobre o estudo do caso do gerenciamento de processos utilizando o sistema operacional Windows XP. Nesse vídeo eu vou falar sobre os algoritmos de escalonamento utilizados, como os processos e as threads se relacionam e as soluções utilizadas para a exclusão mútua. Ok, eu vou começar então falando da importância do gerenciamento de processos nos sistemas operacionais. Em um ambiente multiprogramado, ou seja, aquele que tem vários programas executando ao mesmo tempo, pode acontecer um problema chamado condição de corrida, que é quando tem dois processos executando de forma concorrente, ou seja, ao mesmo tempo, em que um lê um recurso, uma variável na memória, e utiliza aquela variável, ele atualiza aquela variável para executar o programa dele. Enquanto o outro processo lê aquela mesma variável e acha que ela está com valor. Só que aí o outro processo que tinha executado ao mesmo tempo, um pouquinho antes, ele tinha modificado o valor daquela variável. Então, chega uma situação em que o processo B ele vai estar achando que tem uma variável ali com um valor, quando na verdade não tem. Porque o processo A ele mudou o valor dessa variável. Então, isso é o que a gente chama de um problema de sincronização, que é quando acontece um compartilhamento de memória errado, que pode ser até inclusive bem difícil de detectar esse tipo de problema. Então, para evitar isso, a gente usa uma coisa chamada exclusão mútua, que a gente pega esse conceito de que tem um recurso que ele é compartilhado por vários processos, e essa parte do programa onde esse recurso é acessado é chamado de zona crítica. Então, na zona crítica, a gente não deve jamais deixar dois processos estarem executando aquilo ali ao mesmo tempo. Então, existem várias formas de evitar que isso aconteça. E a gente vai ver aqui como que o Windows XP ele lida com esse problema da exclusão mútua. Então, aqui eu vou dar um exemplo de dois programas, dois processos do próprio sistema operacional. Esses processos eles estão tentando colocar uma chamada de sistema, uma chamada de procedimento, na fila de DPC, que são Deferred Procedure Calls. É uma fila de procedimentos que devem ser executados pelo processador. Aí aqui a gente tem o problema da condição da corrida. Se dois processos eles estão tentando acessar a fila ao mesmo tempo, como evitar que um vai achar que está na vez dele, ler a variável global da fila, né, de execução, e não dar algum erro aí, algum erro de sincronização. Então a estratégia que a gente usa é a de espera ocupada com uma variável de trava global. Como isso funciona? Basicamente, antes de o processo entrar na zona crítica dele, ele vai verificar se ele tem a chave, a lock e a permissão para poder entrar naquela zona crítica ali. Então, se ele tiver essa chave, ele vai entrar, vai travar aquela zona crítica e quem não tiver a chave não vai poder entrar. Ele atualiza essa chave como uma variável global e todos os outros processos eles sabem que não podem entrar naquela zona crítica a menos que eles tenham a chave. Mas aí você pode perguntar, se essa chave ela é uma variável global, então como impedir que esse problema de sincronização ocorra com a chave? E se um lê que ele tem e o outro lê que ele tem a chave também ao mesmo tempo? Pronto, para evitar isso, tem essa chave ela é implementada a nível de hardware, com instrução assembly, instrução nível muito baixo chamada testing lock. Então, essa é instrução atômica, ou seja, ela não verifica e depois trava. Ela verifica e trava ao mesmo tempo. É uma instrução muito rápida e de altíssima prioridade. Então, assim que o processo ele vê que ele tem permissão para entrar na zona crítica, ele instantaneamente trava.
e não tem nenhum delay entre um processo e outro para que haja algum erro de sincronização. As informações de um processo incluem o seu espaço de endereçamento virtual privado, que é o espaço na memória virtual que ele tem disponível para trabalhar. Também tem o código do programa executável que vai ser copiado para a memória virtual durante a execução. Uma lista de handles, que são referências para recursos do sistema, como semáforos, portas de comunicação e arquivos. Seu contexto de segurança, também chamado de token de acesso, que contém informações sobre o usuário do processo, grupos de segurança e os privilégios que esse processo tem sobre outros processos e pelo sistema. O PID, que é um identificador único do processo, pelo menos uma thread de execução e o ponteiro para o seu processo criador. As informações de uma thread incluem o seu contexto, que é composto pelo estado dos registradores enquanto a thread estava rodando, a pilha de execução das funções no modo kernel, a pilha de execução das funções no modo usuário e o armazenamento local, que inclui subsistemas, bibliotecas runtime e DLLs. Além disso, a thread também tem um identificador único, que é diferente do processo sempre, porque elas são criadas no mesmo espaço do sistema, então não tem como elas terem o mesmo valor. E para pegar todas essas informações da thread, você pode usar a função getThreadContext. Dando uma visão geral da arquitetura dos processos que estão rodando no Windows, cada processo ele possui um bloco de informação que tem toda a informação sobre aquele processo. Esse bloco ele contém também um bloco de processo Windows, que é uma estrutura paralela para cada processo Windows que esteja executando um programa do Windows. Ele possui uma tabela de handle, que são referências a recursos do sistema que são compartilhados por outros processos. Ele também aponta para um Process Environment Block, que contém detalhes adicionais sobre o processo que possam ser modificadas por código que está em modo de usuário. A diferença desse Process Environment Block para o bloco da thread, o bloco de processos do Windows e a Handle Table é que ele está em espaço de endereçamento do processo. Ele está em um nível mais alto, um nível que pode ser acessado por processos em modo de usuário. As outras informações só podem ser acessadas por processo em modo de kernel. Como foi dito antes, o processo ele também pode apontar para uma ou mais threads. Ele possui, na verdade, uma ou mais threads de execução. E essas threads têm o seu próprio bloco de ambiente, o seu Thread Environment Block, que possui que concede acesso a processos que estejam em modo de usuário. Os processos eles possuem 32 níveis de prioridade. Os níveis de 1 a 15 são níveis dinâmicos, que eles podem ser atribuídos dinamicamente de acordo com as necessidades de escalonamento do sistema. E os níveis de tempo real, que eles não podem ser alterados dinamicamente de acordo com as necessidades do sistema. Eles sempre vão se manter no nível em que foi definido no momento da criação. As threads possuem várias prioridades, diferente dos processos. Os processos eles possuem as prioridades de ocioso, abaixo do normal, normal, acima do normal e alta. Esses processos eles possuem essas prioridades que são mapeadas em seguida para esses números de 1 a 32. Dentro de cada processo pode ter uma ou mais threads, e essas threads também possuem cada uma a sua prioridade, que pode ser tempo crítico, alta, acima do normal, normal, abaixo do normal, baixa e ociosa. Tanto do ponto de vista da API quanto do ponto de vista do kernel, existe uma forma diferente de atribuir esses valores, esses números, para as threads e os processos.
O nível de prioridade zero é utilizado para paginação, não é disponível para aplicações da API do Windows 32. Esses são os estados dos processos e suas transições. O processo, quando ele é criado, ele fica no modo de inicializado, que é quando está no processo de criação desse processo ou da thread. Quando ele é inicializado, ele vai para o modo de pronto, que ele está só aguardando a CPU para executar. Ele pode ir diretamente do modo de pronto para o estado de execução, ou ele pode ir para o estado do standby, que é como se ele fosse o primeiro da fila, que vai para um modo de execução. Só que se aparecer algum outro processo com uma prioridade maior do que o processo que está no estado de standby, ele pode ser removido e voltar para o modo pronto. É importante destacar que só pode ter um único processo em modo de standby para cada processador. A partir do modo de execução, ele pode terminar o quantum dele e voltar para o modo estado de pronto. Ele pode ser descalonado para voltar para o modo pronto, porque apareceu algum processo de mais alta prioridade do que o dele. A partir do estado de execução, ele também pode ir para um modo de espera, que é geralmente para sincronização com algum outro processo, ou quando o sistema operacional coloca ele no modo de espera forçadamente para sincronizar alguma operação de I/O. A partir do modo de espera, ele pode voltar para o pronto, pode voltar para a execução, ou ele pode entrar no modo de transição, que é quando ele está pronto para executar, mas a pilha do kernel desse processo ainda não está na memória. Aí depois que a pilha vai para a memória, que ele pode ir para o modo pronto novamente. Por último, além de o processo no estado de execução poder ir para o modo de pronto e espera, ele também pode ser terminado, seja forçadamente ou porque simplesmente terminou todo o tempo de execução desse processo, ele já executou sua tarefa. A comunicação entre processos é feita por meio de LPCs, que são chamadas de procedimentos locais. São uma ferramenta de comunicação interprocessos para passar mensagens de alta velocidade entre os processos do sistema Windows. Eles utilizam troca de mensagens com o modelo servidor-cliente, onde podem ser dois processos em modo usuário que se comunicam, ou um processo em modo usuário e um processo em modo kernel. Geralmente não há comunicação por LPCs em dois processos no modo kernel. Como eu disse, é um mecanismo interno, ou seja, ele só está acessível aos componentes internos do Windows, não é utilizando a Win32 API. E um exemplo é a comunicação do WinLogon com o LSASS, que é o processo do servidor de segurança de autenticação local. Eles se comunicam por meio de troca de mensagens, onde um dos processos está no modo usuário e outro processo também está no modo usuário ou está no modo kernel. Numa visão geral de como funciona o algoritmo de escalonamento de processos no Windows, ele é preemptivo, ou seja, ele pode tirar um processo de execução quando ele estiver no estado de execução. É um sistema interativo regido por time sharing, onde todos os processos eles compartilham o tempo de execução da CPU. Cada processo ele possui um quantum, que é o tempo necessário antes que haja a troca para outro processo executar. É direcionado a prioridades, então cada processo ele possui uma prioridade única, diferente dos outros. Eles são separados em várias categorias de prioridades, que nem foi falado anteriormente. Eles podem possuir uma afinidade a algum processador. Por padrão, eles são criados como afinidade a nenhum processador, mas pode ser alterado isso durante a criação do processo, onde ele só vai executar em um processador específico ou alguns processadores específicos.
não há uma única bloco um único módulo do sistema chamado despachante no Windows, porque ele é dividido em várias rotinas de escalonamento que são utilizadas pelo sistema, que estão em várias partes diferentes da arquitetura do sistema operacional. E as condições de despacho de uma thread, que é quando ela é colocada em execução, é quando ela estiver no estado pronto, quando acabar o seu quantum, quando houve uma troca de prioridade dessa thread que está sendo executada, ou quando houve uma troca de afinidade do processador, onde ela vai ter que sair da execução porque aquele processador não é mais o preferido por essa thread. Vou falar brevemente de como é que funcionam as deadlocks e como que elas são manuseadas no Windows XP. Deadlock é basicamente quando dois ou mais processos eles estão esperando um recurso um do outro, em um ciclo onde cada um está esperando alguma coisa e nenhum deles vai ter, porque todos estão esperando. A forma como o Windows resolve isso é utilizando o Driver Verifier que tem no Windows XP ou no Windows Server 2003. Ele monitora o uso de spinlocks, mutexes e fast mutexes, verificando algum padrão que pode resultar em um deadlock. Então, ele não resolve a situação de deadlock em si, mas ele verifica o que pode causar um deadlock e cracha aquele sistema de driver com a indicação de qual é o que está com risco de causar esse deadlock. Então é isso. Essas foram as referências da pesquisa feita para esse projeto, com principal destaque para o livro Microsoft Windows Internals, de David Solomon e Mark Resnovic, que foi de onde tirei as imagens dos slides. E esses são alguns sites que serviram como referência adicionais, complementares.